Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Pode se assentar, se sinta na liberdade em estar adorando a Deus, visto que nós estamos nesses dias em trabalho de ajuntamento e avivamento. Fizemos também na Vila Suíça 3 noites, sexta, sábado e domingo. Deus falou e abençoou poderosamente as nossas vidas. E estamos aqui, como se diz, dando sequência neste avivamento. E eu quero, com a ajuda de Deus, trazer ao nosso coração aqui uma necessidade e de que Deus mesmo exige de cada dia nós a sermos avivados pela palavra de Deus e louvando o seu nome. Visto que esse texto de Abacuque, ele teve uma preocupação muito grande e nós olhamos esse texto, como olhamos e vemos que as coisas parece que não estavam fluindo muito bem naqueles dias, e Abacuque levou o povo a este avivamento. Ele falou sobre este avivamento. Então no versículo 1 ele disse que fala, o título é A Oração do Profeta Abacuque. Quem quer avivamento, ora. Quem quer avivamento, busca. Então o profeta Abacuque, ele está dizendo, iniciando: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. O segredo está aqui, o segredo do avivamento está a ouvir a palavra de Deus e temer. Então depois que ele orou, ouviu a palavra de Deus e temeu, e ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, saindo de um coração, de uma boca que trazia o avivamento para a nação nos seus dias. E nós queremos compartilhar alguns pontos de avivamento à luz da palavra de Deus para o nosso coração. Para os dias atuais, a igreja mais do que nunca precisa do avivamento. Avivamento para quê? Nós vemos que Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, quando o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, porque os discípulos estavam preocupados com uma restauração de uma nação, ou seja, de algo na terra. A preocupação deles era esta. Então Jesus olhou para eles e disse: não é causa de vocês saber disto agora, antes da sua ascensão ao céu. Ele está dizendo: vocês vão voltar para Jerusalém, vai lá para o cenáculo e vocês vão receber, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sejam-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava preocupado com o testemunho de alguém que iria voltar para a oração e queria receber a virtude, iria receber poder para que eles dessem testemunho. E muitas das vezes nós olhamos para nós e às vezes não precisamos falar
muito, o que fala, o que grita, o que fala mais alto é o testemunho de um crente avivado. Então Jesus está preocupado com o testemunho daqueles crentes naquele dia. E a Bíblia nos disse no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que eles voltaram e foram orar ao Senhor, e foram buscar a Deus. Só que parecia que aquele avivamento, aquela virtude, aquele poder, aquele consolador, depois da sua assunção ao céu, parece que não vinha. E está chegando agora o 10º dia, 9 horas da manhã, estão todo mundo assentados, reunidos, esperando o avivamento não chega. E a Bíblia nos fala no capítulo 2 que 9 horas da manhã, Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele esperou e aguardou uma festa lá em Jerusalém, que estava reunido 17 nações naquele dia. Deus está dizendo assim: eu vou aguardar na hora certa, porque tem gente aqui que vai criticar os avivados, tem gente aqui que vai criticar aqueles que vão receber a unção e o poder de Deus. Então, 9 horas da manhã, ou seja, no capítulo 2 está dizendo que de repente um som como de um vento invermente, impetuoso, entrou adentro do templo onde estavam as pessoas reunidas, e eles começaram a sentir a paz, sentir a brisa, sentir a alegria. Quem estava cansado já não sente mais canseira, porque o texto diz que eles começaram a adorar aquele que é e aquele que vive e aquele que estava presente, cumprindo as suas promessas. E todos falaram em línguas repartidas como que de fogo naquele momento. Só que do lado de fora tem um grupo de gente que se opõe, está dizendo: esse povo estão embriagados, são os filhos de Belial que estão dentro do templo, estão embriagados uma hora desta. Mas Pedro posiciona e disse: sabe o que acabou de acontecer aqui, neste horário? Deus estava dizendo através de Pedro, e Pedro estava afirmando Joel 2:28, aleluia. Joel estava dizendo uma efusão da presença gloriosa do Espírito Santo. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E tem gente que vai ter revelação, vai ter visão, vai ter profecia. Então era um povo que estava nascendo no poder, na unção, na graça de Deus. Aí quando eu chego lá em Ezequiel, no capítulo de número 1, eu vejo um profeta avivado por Deus, que o Senhor levou ele às margens do rio, e ele começou a ter revelações do Senhor. Ele teve 3 revelações de Deus nesse texto. Ele teve a primeira revelação, que seria o poder de Deus. O segundo, ele viu a santidade de Deus. O terceiro, ele viu a glória de Deus. Então ele está dizendo assim: olha, que não conseguimos fazer nada sem ser avivado, sem ter a glória de Deus e sem ter o poder de Deus. A preocupação de Abacuque é de levar o avivamento à nação que tinha perdido o avivamento. E este avivamento permanece conosco, porque foi promessa do Senhor. Lá nos dias de Pentecoste, isso veio passando de geração a geração e chegou à igreja. E nós olhamos para a igreja atual. Eu ouvi uma palavra essa semana que eu até guardei no meu coração. A pessoa dizia assim: eu vejo, olho nas redes sociais e vejo a condição das igrejas. Não está falando
falando desta igreja, está falando das igrejas sobre a terra, aonde estamos indo com esse tal de avivamento que está surgindo nos dias atuais, que não é um avivamento real. O avivamento real tem glória de Deus, tem poder de Deus, e tem a santidade de Deus, e tem revelação de Deus. Olhamos a vida do profeta Isaías, no capítulo de número 61, quando ele mesmo disse, ele profetizando e dizendo: o Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, levar e pregar aos cativos, e dizer para os cegos enxergar, e para os paralíticos que eles andam. Então Isaías também era uma outra situação, que ele está dizendo assim: precisamos de uma unção, precisamos de um avivamento, porque para fazer o que Deus quer é debaixo de unção, é com unção de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para isto, e a glória de Deus está sobre aqueles que buscam a face de Deus. Isaías 62, ele disse: levantai-vos, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso é glória, isso é avivamento, isto é poder de Deus. Levantai, porque olha, a glória de Deus já está nascendo sobre você. A glória de Deus é para colocar de pé espiritualmente, porque muitas pessoas estão deitadas espiritual, está precisando de um avivamento sobre a sua vida. Olhamos para a vida de Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia disse que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tempo, Deus chamou Samuel, ainda muito novo, ainda jovem, Deus olhando para o tempo, e Deus está dizendo: a lâmpada está apagando, está acabando a unção, está acabando o poder, eu vou ter que levantar alguém que tenha revelação. Ainda não tinha revelação manifesta no meio do povo, porque a glória de Deus estava apagando. E quando chegamos no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus está olhando para uma necessidade de alguém que foi escolhido como rei de Israel, e o Senhor está dizendo para o próprio Samuel: Samuel, até quando você terás dó de Saul? Eu já rejeitei ele como um rei de Israel. Enche o teu vaso, enche o teu chifre, e vem que eu vou te enviar ao Jessé, o belemita. Lá na casa dele tem alguém que eu já escolhi. Eu vou encher ele da unção, eu vou ungir ele para rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel se posicionou diante de Deus e disse: mas se eu chegar na cidade de Belém, alguém vai me barrar, os anciões vão me barrar. E o Senhor disse: pode ir, prepara o seu vaso e vai, e você vai dizer, quando você for impedido, alguém vai te impedir, porque quando alguém está para fazer algo para Deus, debaixo da unção, há impedimento, há prova, há luta, há dificuldade, há espinho no caminho. Mas uma coisa é certa: se você está na unção, está debaixo da unção, os caminhos vão se abrir, e com certeza a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Está indo Samuel para a casa de Jessé,
foi barrado, mas ele disse: eu vim aqui fazer algo para Deus, eu vim fazer um sacrifício para Deus. Então é de paz a tua vinda, pode entrar, é de paz, pode chegar. E a Bíblia diz que ele chegou na casa de Jessé. O primeiro homem que ele viu foi Eliabe. Ele disse: certamente está ungido o Senhor, porque ele viu aquele homem alto, bonito, homem guerreiro, e foi preciso de Deus brandar lá do céu e dizer: Samuel, eu não escolhi esse não. E veio passando Samar, ele disse: certamente aí está o ungido do Senhor. E vem vindo também, aleluia, Eliabe, e vem vindo agora sobre esses três moços mais bonitos na frente dele. Ele disse: aí está o ungido do Senhor, certamente. E Deus olhou para ele e disse: não, Samuel, você olha o tamanho dos homens, você olha o rosto dos homens, mas eu olho o coração do homem. Eu conheço o coração. Esses homens não prestam, esses homens são guerreiros, eles tentam na guerra, eles só sabem guerrear, mas não sabem fazer nada. Então Jessé fez passar todos os seus filhos em volta da mesa do sacrifício, e ninguém que estava ali presente era aquele que Deus queria. O que Deus queria estava ocupado, o que Deus queria estava em trabalho, o que Deus queria estava lá no trabalho, cuidando das ovelhas, andando de chinelo, cheirando ovelhas. E o Senhor da Samuel perguntou: acabou-se os jovens daqui? Acabou-se os mancebos? E ele disse: tem um trabalhando, tem um cuidando das ovelhas. Então vai chamar esse. A Bíblia disse que foram chamar, e quando ele adentrou, que colocou seus pés dentro da casa na hora do sacrifício, Samuel disse: não vou assentar ao sacrifício antes que ele chega. E quando ele adentrou, o Senhor bramou do céu e disse: Samuel, pode pegar o vaso e ungir na presença dos guerreiros, na presença da sua família, porque eu conheço ele, ele é sincero, ele é reto, eu vou usar ele com poder. A Bíblia nos fala que Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça, e ele foi cheio. A partir daquele momento o Espírito do Senhor Deus se apoderou dele, e ele fez obra extraordinária debaixo da unção de Deus. Isto é avivamento que é contínuo na vida das pessoas. E Davi voltou para o seu trabalho, mesmo sendo ungido, não brigou por trono, não brigou por lugar, por cadeira, voltou para o seu lugar, continuou o seu trabalho. Oh, aleluia! Então agora eles vão para a guerra, vão todos guerrear contra o gigante. Ali não tinha ninguém que poderia vencer o Golias. O que iria vencer Golias, em nome do Senhor Jesus, estava cuidando das ovelhas. Ele iria e voltava levando comida, mas chegou a hora de Deus exaltar, chegou a hora de Deus colocar ele no lugar certo. Enquanto Davi chegou para dar comida para os seus irmãos, ele viu, sentiu uma afronta dos filisteus em cima de Israel, porque o gigante descia do alto até o vale durante 40 dias, e ele se opunha e dizia: tem homem aí para guerrear comigo e vencer, tem homem para guerrear comigo e vencer. Deus está dizendo: aí no meio dessa multidão não tem, mas está vindo aí um garoto que ele é homem e tem a unção do poder. Oh, glória! Davi posicionou diante para lutar com o gigante Golias, para guerrear com ele. Só que foi diferente do que eles pensavam. Davi, ele foi com a pedrinha, com a funda, não foi com espada, não foi com capacete, e nem com as vestes que Saul entregou para ele, porque ele mesmo disse: essas vestes não servem para mim, porque eu não ando com roupa de desviado. Saul já tinha perdido a unção, estava com as vestes de desviado.
arrancou aquelas roupas sobre si e foi se achegando. Quando o gigante olhou, disse, amaldiçoou ele com seus deuses e disse: hoje mesmo os meus deuses vão te amaldiçoar. Vou cortar a tua cabeça, teu corpo vai ficar no arraial, e vou dar a tua cabeça para as aves dos céus. Davi foi se aproximando com uma funda, ou seja, uma tiradeirinha, com uma pedrinha. Tu vem a mim com espada, com escudo, e com o escudeiro também no teu lado. Mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O meu Deus que eu sirvo hoje entregará os filisteus nas minhas mãos. E você cairás no campo de batalha. Isso é unção de Deus. É poder de Deus. É avivamento na igreja. Quando Davi solta aquela pedra, ele puxou aquela borracha, que soltou aquela pedra, só tinha uma brecha na testa do gigante. Em todo o corpo dele tinha couraça, não entrava em lugar nenhum, mas tinha uma brecha na testa. Quem tem o Espírito de Deus, Deus usa. Quem tem a unção de Deus, Deus move. A pedrinha, o Espírito Santo entrou até na pedra. Vamos entender assim? Não é heresia, não. Vamos entender assim, que o Espírito Santo agiu na pedra e cravou na testa do grande. O pequeno que estava sendo amaldiçoado, ninguém dava nada por ele. Mas Deus está dizendo, do pequeno eu faço grandes coisas. Deus está dizendo, do pequeno eu vou colocar ele no lugar de destaque. Aleluia! Quando ele soltou a pedra, ela cravou na testa do gigante e ele caiu. Davi posicionou, pegou a espada do próprio gigante, cortou o pescoço, fincou na ponta da espada e levantou no arraial dos filisteus e dançou e começou a dizer: bendito é o Deus de Israel que derramou uma unção sobre a minha vida. Poder de Deus, a glória de Deus, santidade de Deus precisa estar em nossas vidas. Olhamos para um texto lindo da Bíblia, que eu gosto sempre de falar dele. Levítico capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Deus chegou de frente a frente com Moisés e disse: Moisés, dá ordem aos filhos de Arão sobre a lei do holocausto. Só que tem um processo neste holocausto, sobre o altar. Para o fogo permanecer aceso sobre o altar, eles precisam queimar sobre o altar, acender o fogo pela manhã, despir as suas vestes, levar a cinza para o arraial, tira a cinza do altar, porque cinza não pega fogo, tem que ter purificação. Levavam a cinza fora do arraial, colocavam as vestes reais para acender a fogueira no altar. E Deus está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Aí você entende? E nós entendemos que a lei do holocausto tem sacrifício e tem trabalho. Precisamos renunciar a alguma coisa para permanecer o fogo aceso no altar. Não é com o altar de qualquer jeito que vai permanecer o azeite. Oh, glória! Lembra o que Elias fez? Preparou o altar. Depois que
os profetas de Baal, havia quebrado tudo. Ele foi lá, restaurou o altar. Deus está dizendo assim: olha, eu vou de novo renovar vocês, vou trazer avivamento. Oh glória! Preparou o altar, pegou pedras e colocou 12 pedras, que tem a simbologia das 12 tribos, fez um rego em volta, colocou lenha, a parte do bezerro, para queimar pedra, queimar lenha e lamber a água. É só coisa de Deus para crente, crente para Deus. É coisa para crente entender. É de crente para Deus, de Deus para crente. Eles olharam assim e disseram que eu quero ver o que vai acontecer aqui. Aí Elias faz uma oração curta e objetiva, a oração do avivamento. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Jacó, ó Deus de Isaac, manifesta a tua glória aqui, para que Israel entenda e compreenda que há um Deus neste lugar. E o fogo desceu sobre o altar. Não desceu lá no meio do povo, no altar, porque o altar foi renovado. Aleluia! Primeira coisa que o fogo fez foi queimar a carne que estava sobre a lenha. Depois queima a lenha, até as pedras desapareceu, porque tem coração de pedra que precisa de fogo. Aí o fogo desce e lambe também a água. Aqueles que pôde glorificar a Deus, glorificou. Aqueles que não deu glória a Deus, vai ser morto a espada. Então Elias agora está pedindo para fogo descer, e ele mesmo agora está sendo usado para matar gente que não quer saber de Deus. Eita glória! Isso é avivamento. É o Abacuque preocupado com o avivamento. Pode tudo falhar. Ele está dizendo, pode falhar tudo. Pode falhar o campo, pode falhar a oliveira, pode as vacas do currais não dar cria, e as ovelhas das malhadas sendo arrebatadas, mas eu tenho uma convicção: todavia eu confiarei no Deus do avivamento, que é o Deus da minha salvação. Aleluia! Você pensa que o Senhor nosso Deus enviar o Isaías para uma missão, para falar com a nação sobre o seu pecado, se não tivesse chamado, vocação, tendo escolhido por Deus? No capítulo 6 fala isto. Do primeiro capítulo de Isaías até o 5, eu vejo um Isaías tendo chamada, vocação e sendo escolhido. Mas eu vejo um homem também que só enxerga erro nos outros. Ai dele, ai dela, ai da nação pecadora. Para ele estava todo mundo excomungado, só ele que era o bom. Mas no capítulo 6, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Está dizendo assim: eu vi o Senhor, eu estou enxergando a glória de Deus, eu estou me convertendo, eu preciso mudar de vida. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, está enchendo a casa. Oh glória! E além de tudo, eu tive uma revelação. Ele estava dizendo: eu vi os serafins, que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria seus pés, está falando de santidade, com 2 cobria seu rosto, porque temia olhar para Deus, e com 2 voavam, mas a boca aberta, dizendo no trono, no altar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Isso é avivamento. Aí depois ele olhou, ele viu como o serafim pegou uma tenaz, uma brasa viva. Não é que pegou essa brasa viva? No altar. Altar tem que ter brasa. Altar tem que ter fogo. Eu estou olhando ultimamente uma pastorada por aí que está precisando de parar como Abacuque parou e começar a temer mais a palavra de Deus e buscar o avivamento para si próprio. Está uma vergonha ultimamente no meio do povo. Está perdendo a unção. Acabou a chama. A lâmpada está se apagando. Aí vem vindo o serafim sobre ele, para acabar com a arrogância dele, brasa do altar, e veio até ele na terra, e tocou nos seus lábios, e disse: está perdoado o seu pecado, e a sua iniquidade também está tirada, está purificada. Aí depois disso ele ouviu uma voz que dizia: quem há de ir por nós? Aqui tem uma junção, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Agora eu estou avivado, agora eu posso dizer alguma coisa a esta voz, eu posso dar retorno para esta voz. Envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Só pode dizer isso é quem recebe avivamento, quem está avivado por Deus, que sentiu o seu pecado perdoado, a sua iniquidade foi sarada. Então ele abre a boca e disse: eu tenho avivamento dentro de mim. Lembra, já estou encerrando, de um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. A Bíblia disse que Herodes mandou matar Tiago à espada. E aquilo agradaram muito aos judeus. E prenderam Pedro para também executar depois da Páscoa. Matar um, depois vão matar o outro. Só que Tiago foi morto. Pedro foi para a prisão. Só que a igreja primitiva era uma igreja de oração. Quando orava, movia até os lugares. Imagine hoje, eu olhando esse texto, pastor, quando fala que eles oraram e moviam o lugar. Isso mover quer dizer tremer o lugar. As nossas orações hoje não estão movendo nem o nosso coração. Igreja primitiva orava. E quanto mais matava a gente, mais Deus salvava. Não era para matar ninguém, mas estava acontecendo. Pedro na prisão, Tiago para a sepultura. Mas quando souberam que Pedro vai ser apresentado depois da Páscoa, o que a igreja avivada fez? Passou a noite na casa da irmã Maria. Aleluia! Dizendo: Deus, manda o seu anjo lá. Manda o seu anjo lá, Jesus. Está matando nossos profetas. Está matando nossos apóstolos. Manda o teu anjo lá. Não deixa o coração de ferro chegar lá não. E a Bíblia diz que as orações dos crentes avivados chegou no céu. E o Senhor enviou um anjo. Você sabe que o anjo queria fazer o que você faz, né? Pregar o evangelho. Mas Deus não permitiu, não. Sabe por quê? Anjo não tem misericórdia de ninguém. Anjo, ele está aqui para levar glória e trazer a bênção. Imagina se um anjo for pregar para uma pessoa aí na rua, que ele xingar o anjo. Como faz comigo, eu vou fazer culto ao ar livre, a pessoa me xinga. Fala que eu sou barulhento. Pastor barulhento, o que está fazendo aqui? Imagina se fizesse ou vem fazer com um anjo. O anjo passa-lhe a espada no pescoço e manda logo para os quintos. Mas o pastor não tem misericórdia. O evangelho está sendo pregado, mesmo ele não querendo aceitar. Aí o Senhor mandou um anjo: vai lá naquela prisão lá, tira meu cérebro de lá.
Vai confundir todo mundo agora. As orações subiu como cheiro suave. Crente avivado, a oração sobe. O anjo chegou lá na prisão, Pedro não estava nem aí o que iria acontecer no outro dia. Estava lá deitado, dormindo. A capa do lado, a sandália do outro. O anjo chegou, resplendor de luz, tocou nele e disse: Pedro, levanta, pega a tua capa, pega a tua sandália, vamos embora daqui. Pedro saiu assim, como se parecia que saiu meio dormindo. Não está acreditando não. Pegou a capa, a sandália, saiu como anjo. O portão abriu automaticamente, foi abrindo os portões de ferro, foi passando a primeira rua, a segunda rua, a terceira rua, e lá na esquina o anjo deixou ele sozinho. Aí que ele caiu em si. Verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo aqui e me livrou das mãos de Herodes. E sabe para onde Pedro foi? Para a casa da irmã, onde estavam os crentes orando. Chegou lá, todo mundo ficou assustado. Nem ele estava acreditando que a oração tinha subido. Ficou assustado. Mas ali tinha a glória de Deus, ali tinha poder de Deus, ali tinha a santidade de Deus, e ali tinha livramento de Deus naquela casa. Quantos querem receber mais um avivamento na sua vida? Quantos querem receber mais a glória de Deus na sua vida? Coloca de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por você agora, com a permissão do nosso pastor. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Deus está dizendo que tem uma resposta para você, no seu lar, na tua família. Deus está dizendo que há uma esperança para você dentro do seu lar, no meio da tua família. Deus vai entrar lá com providência, vai salvar aqueles que você está orando e vai curar aqueles que você está orando por ele, para Jesus curar. Vem aqui na frente, por favor, vem até aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, não tem vergonha não. Ele tem que ter vergonha de pecar, de falar mentira, de falar na vida dos outros, mas receber poder de Deus não precisa ter vergonha, porque aqui nós estamos na presença de Deus, neste altar. Deus está falando comigo hoje e está trazendo a resposta para a tua alma. Ainda que tudo vai falhar na tua vida, ainda que tudo vai falhar no teu lar, ainda que tudo vai falhar na tua família, mas a resposta de Deus para você é esta: todavia você vai confiar no Deus da sua salvação. Receba o avivamento agora aí, vai dando glória, vai dando glória. Você que está aí no banco, levante a sua mão e vai dando glória onde você está agora. O Senhor quer te ungir a tua vida mais do que você é, quer te encher você, para você pregar, para você ensinar, para você louvar o nome do Senhor. Receba aí o poder de Deus na sua vida agora. Receba a resposta de oração no seu lar, na tua família. O Senhor está entrando com providência para curar, para libertar, para restaurar, para renovar. Em nome de Jesus eu acredito, porque eu posso sentir e ver os céus abertos neste lugar, para a glória do teu precioso nome. Eu creio no mover do Senhor. Receba aí. Um exército de anjos